Daqui novamente Gedeão de Almeida. Vou falar de um tema, mais um dos temas dessa série de vídeos. Deixa eu cá ver no meu script. Como controlar gastos impulsivos e economizar mais. Bem, mas eu não vou falar propriamente de economizar, mas eu vou falar de gastos impulsivos e a olhar para a questão de, não propriamente poupar, mas aproveitar essa questão de evitar os gastos impulsivos para a gente multiplicar os nossos ganhos. Quando falamos de gastos impulsivos, eu tenho que falar da minha irmã, a Laura, minha irmã mais velha, a Laura Domingos, é especialista em gastos impulsivos, se calhar é a maior gastadora impulsiva que eu conheço do nosso país. Brincadeira. Eu diria que, a nível geral, quando falamos de gastos impulsivos, nós falamos dos africanos, falamos de nós, porque o africano é essencialmente conhecido por muito gastar e pouco produzir. Por isso é que no nosso país, eu diria, não só no nosso país, mas África, focando principalmente em Angola, somos mais exportadores do que somos mais importadores do que exportadores. Estamos sempre mais a consumir do que a produzir. E desde pequenos, a nossa orientação é esta, a orientação para os gastos. A gente não se preocupa em reter nada ou em pegar aquilo que tem e concentrar para a multiplicação. Então eu vou dar algumas dicas de como a gente pode evitar diretamente os gastos impulsivos ou os gastos necessários. A gente se focar em conservar o pouco que der e se focar em multiplicação, se focar em ganhar mais. Deixa eu ver. Onde é que eu posso encontrar aqui? Pronto. Também destacar o ponto de que desde pequenos nós somos, vamos assim dizer, importamos o modelo que é orientado ao consumo. É um modelo que diretamente só nos ensina a gastar e nunca a produzir. Imagina só se desde pequeno os teus pais te ensinassem ou que tu deves, vamos assim dizer, começar muito cedo a trabalhar e a organizar as tuas coisas. Aqui mais uma vez é a importância de ter metas. Quando a gente tem metas, a gente consegue minimamente criar assim, posso dizer, um direcionamento para a gente conseguir alocar as nossas finanças. Imagina se você começar a trabalhar desde os 17 anos, quando você tiver 26, 27, os teus 30, minimamente você já vai conseguir de lá para cá ir construindo a tua vida, o teu básico. Eu gostaria que os pais me ensinassem, se calhar muita coisa que eu estou a aprender agora, muita coisa que eu estou a tentar adquirir agora, teria de mais cedo. Então, nós importamos o modelo consumista, a gente só pedia dinheiro para comprar sambapito, só pedia dinheiro para ir à loja, só pedia dinheiro para comprar alguma coisa, mas os nossos pais não nos colocavam sentados para nos orientar, para nos ensinar como é que a gente deve fazer para multiplicar o que tem ou como é que se ganha. Então, é importante desde cedo, que a gente, e se não for desde cedo, então agora, que a gente aprenda a pegar no nosso dinheiro, conservar o pouco que dê para conservar se for possível, mas focar principalmente em multiplicar o que a gente tem e após o tempo a gente tem que aumentar os gastos compulsivos. Se você não tem onde colocar o dinheiro, então mantenha onde está. Não porque você tem muito, para os casos de quem tem, não porque você tem muito, ou porque tem alguma coisa a sobrar, você deve comprar alguma coisa, se calhar nem te vai valer a pena. Evita isso o máximo que você puder. Vamos ver. Então faria toda a diferença se desde bem pequenos nos ensinassem que a gente pode criar um pequeno negócio para ganhar alguma coisa, pensar em se organizar, que é criando metas pequenas, pensar em aluguer de casa, pensar em compra de carro, pensar nas coisas mais pequenas, mas desde cedo ou desde muito antes da gente ter a idade, sei lá, estar na casa dos 30 ou dos 40, a gente pensar em se organizar, isso faz toda a diferença para a nossa vida. A gente evita aquele loop que essa posterior eu falo da questão que muito se popularizou, que é a corrida dos ratos. Né? E é em função desse modelo que a gente tem de só gastar e não só gastar ou só consumir e não produzir, que a gente tem a questão que eu e a minha irmã falamos sempre, que é a síndrome das contas vazias, em que a gente gasta até o último tostão, até já não haver nada na conta, só é que a gente põe a mão na cabeça e já se calhar é tarde. Deixa lá ver. Ok, o primeiro aspecto que a gente pode olhar, por exemplo, é fazer gasto em função do que foi planeado. Se tu tens um salário de 100 mil,
que tu planejaste que em função do que vais direcionar para o mais importante, neste mês, se só focou nos gastos de 80, se sobrou 30, a gente vai fazer aqui uma divisão aleatória ou está a organizar de maneira aleatória. Se você ganhar 100 mil e está a olhar que em função dos teus gastos para esse mês só deu 80 e sobrou uns 20 ou 70 e sobrou 30, então aqueles 30, se não estava direcionado para nada, mantenha aí. Nem que você for na loja, nem que vê uma promoção, não gaste esse dinheiro, mantenha onde está. Evitar gastos ou compras por impulso. Ou seja, se você não se programou para fazer aquela compra, ou se programou no valor de X, foi para um sítio, encontrou num preço maior, então não compra, mantenha o dinheiro que aí está, do jeito que está. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer compras em algumas lojas, que no caso do New Feeling, não estamos patrocinando nem a Alice Waikiki, mas quem sabe a posterior. E numa das vezes eu fui para a Waikiki, para a Alice Waikiki, encontrei. Eu olhei para um fato, porque eu não me programo para comprar coisa, olhei para um fato e encontrei num preço X. Eu anteriormente havia visto no preço X, quando lá voltei encontrei no preço Y. Eu não comprei e decidi me preparar melhor para ir lá e comprar. Então tem que ser a mesma coisa, a gente não pode só gastar por impulso, a gente tem que gastar em função daquilo que direcionou para gastar. E quando assim não for, não gasta, mantém onde está. E antes de comprar, analisa se essa compra vale a pena e se há algum impacto negativo ao não comprar. Isto serve para tudo. Então, se você como é que posso dizer? Deixa cá ver. Se você analisar e verificar que essa compra pronto, não faz muita diferença, né? Não faz muita diferença, nem vale a pena. Você pensou 2, 3 vezes e colocou na balança, não vale a pena, então não adianta comprar. Mantém o dinheiro aí, ignora essa compra. Quem sabe, por agora não faz sentido, que eu entrando já por quarto ponto, né? Verificar se é prioridade. Se por agora não faz sentido, talvez a posterior não é prioridade. Se não é prioridade, então por enquanto eu não faço, eu vou olhar para aquilo que é prioritário e fazer acontecer. E o que não é prioritário fica para a posterior, para o último plano, para haver mais a sobrar, mas olhar sempre para a multiplicação. Olhar sempre a multiplicação e o fator da poupança vem a posterior. Espero que o que eu falei aqui faça algum sentido. Espero no próximo vídeo e vamos juntos.